equilíbrio dinâmico estrutural em organização ofensiva no futebol. O equilíbrio dinâmico trata da relação da dinâmica da estrutura que ela depreende, no caso do jogo de futebol. O equilíbrio dinâmico porque foge ao cariz linear que geralmente os treinadores associavam o conceito do equilíbrio dinâmico, no caso, o conceito de mobilidade, desculpa. Ou seja, mobilidade para mim depende do que, no caso, revela-se o que se passa no jogo, ou seja, ações de ordem, desordem, linear, não linear, mecânica, não mecânica, ou seja, esse equilíbrio dinâmico revela que diversas formas, no caso associadas por fratalidades, como devemos ver, a modelo de jogo, e articuladas, no caso, em termos comportamentais, reforçados por esses conceitos fratais que iremos ver, que é um ponto mais coeso, conforme for operacionado em especificidade, ou seja, criando uma linguagem específica da equipe. Nesse caso, resume-se, primeiramente, ao necessário reconhecimento de um paradoxo. A tese inteira resume-se no paradoxo, ou seja, estabilidade, desorganização, organização, ou seja, é tudo questão de tempero. O treinador, quando operacionaliza, quando cria um treino, ele deve saber temperar em momentos em que ele deve exigir modos de comportamentos rígidos dos jogadores, assim como comportamentos mais, entre aspas, anárquicos. Nesse caso, vai da sensibilidade do treinador e dos envolvidos, porque esse jogar contempla-se numa relação dialética, ou seja, dialogada, que no caso revela essa forte aculturação desse jogar, concebido no caso pelo modelo de jogo, que essa guia os jogadores, os envolvidos nesse contexto, são os que fazem a redação. No caso, o treinador dá um tema, ele desenvolve a redação, e que em condições de operacionalização cada vez mais complexas, longe do equilíbrio, em condições emotivas mentais, revela-se que esse paradoxo é pertinente. Nesse caso, essa fratalidade referida, por mim, a nível de princípios metodológicos, faz com que o mais ínfimo elemento dessa estrutura tenha um comportamento semelhante ao globo, ou seja, aquele efeito do local global revela-se não só a nível de metodologia, mas também revela-se a nível de aplicação dos princípios de jogo. Por isso que articula os diferentes setores. Então, esse equilíbrio dinâmico baseia-se numa desarticulação dos conceitos cartesianos. Fato fundamental que, perante a evolução histórica do futebol, que sofreu com influências, é claro, da sociedade pós-revolução industrial, foi amolecendo, no caso, de acordo com a necessidade que o ser humano sentiu de organizar as estruturas adequadas ao mesmo, no caso, ao ser humano. Essas estruturas foram amolecidas adequando-se ao contexto. O futebol sofreu essa influência, no caso, fazendo com que surgisse um novo paradoxo entre a rigidez e flexibilidade. No caso, porém, menciono que, assim como a rigidez, a flexibilidade ao extremo também revela-se inadequada, de acordo com os conceitos de Cunha e Silva acerca do corpo, que demasiado alterado eles fragmentam-se. Essa flexibilidade também, essa libertinagem a nível comportamental também pode revelar-se como um veneno para o grupo, ou seja, o treinador tem que permitir, deixar bem claro para os jogadores até quando eles podem ser, no caso, libertos, mas voltados para o sentido coletivo. No caso, um jogador em posse de circulação de bola, no momento em que a equipe está a horizontal o jogo, de repente o jogador assume a posição contra um, como eu vou revelar mais à frente, e nessa posse de circulação de bola, ele vai para cima do adversário, fazendo uma posse e condução de bola com o intuito de atrair o adversário, para criar um espaço nas costas desse, para dar um passo para o colega, assim como o Guardiola define o Barcelona, por exemplo. E essa está subjacente a uma intencionalidade que, revelada por Marisa, está integrado com conceitos de integração sistêmica e globalidade e organização. Nesse caso, como referi, esse reconhecimento vê a necessidade de criar uma organização mais dinâmica, mais orgânica, que
fundamentou uma maior adaptabilidade dessa estrutura ao contexto, ao jogo de futebol, e fato que foi evidenciado ao marco do futebol foi a laranja mecânica da década de 70 do século passado, a Holanda, que revelou a pertinência das situações dinâmicas e da variabilidade de ações para desequilibrar a estrutura defensiva adversária. Nesse caso, essa intencionalidade é temperada, como referi, de acordo com os conceitos do Graham e Morin, no caso, ela valorizar as partes também e o todo. Os todos também representam esse conceito, essas partes representam também o conceito fratal, no caso, que essas partes também são preponderantes e refletem-se no todo, a ponto de, a nível de dinâmica, estrutura e organização ofensiva, apresentam alternâncias culturais e estruturais, como revelarei mais à frente, que ainda são imagens fidedignas desse todo. No caso, essa variabilidade permite a aplicação de diferentes campos, ou seja, um campo largo em organização ofensiva, mas que o jogador pode se aproximar para receber a bola e depois voltar a largar o campo. Ou seja, o campo grande não é condição linear e geralmente os treinadores pedem para abrir o campo, mas se esquecem que, por exemplo, o jogador pode fechar para fazer uma situação de tabela. Nesse caso, também vem contemplar outros pressupostos, como o descanso com a bola, eficácia aliada à qualidade de passe, paciência e a mudança de ritmo, que vem, no caso, aliado a um conceito fundamental e incontornável, que são os padrões comportamentais. Esse, para mim, é um pressuposto fundamental, porque talvez o pressuposto que digo que eu sou fundamentalista, ou seja, mostra-me como jogas, diz-te quem és, ou seja, como se treina, revela-se perfeitamente no jogo. E nesse caso é uma condição absoluta, realmente, e eu considero assim uma condição fundamental para reforçar a coesão comportamental e articular os diferentes setores da estrutura. Nesse caso, os padrões tais devem ser fundamentais, porém contemplando as relações entre as diferentes partes das estruturas. Relações entre os setores, ou seja, setores são importantes como um todo, mas deve-se valorizar relações, ou seja, os hífens que ligam esses setores. Essa regularidade do rendimento, provocada por esses padrões, é característica das equipes de topo, assim como a individualidade no sentido coletivo, de acordo com o conceito hologramático de Morin, também permite uma maior rigidez aliada ao comportamento em momentos de maior ritmo. No caso, o jogador assume uma jogada individual, é aquele conceito do anarco-gregário dito pelo professor, no qual, naquele sentido que o jogador assume uma situação em que a princípio é anárquica, mas ele está a visar um futuro a 4 dimensões, no caso do jogar coletivo. Essa adaptabilidade, no caso, assume-se como base na variabilidade de situações específicas, em especificidades que, variabilidade tal, em especificidades que marcam os jogadores a nível de marcadores somáticos e marcam os jogadores a nível emotivo e mental.